Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo Boa bom? tarde. Boa Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, 5h30 em ponto, assim que sejam bem-vindos e muito obrigado por atender a chamada pontualmente. Eu sou Rodolfo Sandoval, CEO da Sertras, e hoje da Sertras me acompanha a Isabela Albertassi, que é a nossa gerente de sustentabilidade, ESG, Glenda Kluser, que é a nossa gerente geral, e a Marília, que é a nossa assistente de marketing, que vai nos ajudar hoje nessa aula inicial do curso da jornada de certificação ESG para os fornecedores Platinum. Todos os presentes são fornecedores Platinum homologados. Alguns de vocês preencheram a nossa autoavaliação ESG no ano passado e, portanto, todos foram convidados a participar dessa jornada porque na Sertras temos visto muitas exigências que estão começando a aparecer no Brasil com respeito a ESG para os fornecedores. Algumas delas que aplicam muito para grandes empresas e nós temos que estar preparados para poder atender essas exigências em algum momento. E quanto antes comecemos com esse programa e comecemos com as ações, vai ser melhor para todos nós. Portanto, o objetivo da nossa jornada é ajudar as empresas de pequeno e médio porte que iniciem essa caminhada. Muitos de vocês, com certeza, já começaram a fazer ações ESG, mas a gente precisa adotar algum tipo de framework, eu vou explicar isso durante o curso de hoje, para que possamos atender esses requisitos e que não nos pegue de surpresa, como nos pegou em algum momento as políticas de compliance, as leis de compliance, a LGPD, que nos fez fazer grandes movimentos nos nossos serviços e que em alguns casos fomos até prejudicados. Mas antes de começar com o curso, com as apresentações, eu queria fazer com vocês uma pequena pesquisa. São duas pesquisas, na verdade. Opa, fechei sem querer. Vou abrir de novo aqui. Achei. São duas pesquisas, na verdade, somente para saber um pouco sobre o tamanho da empresa de vocês e o que esperam, o que vocês veem quando falamos da ESG. Para poder responder essa pesquisa, vocês podem acessar esse site, mente.com, e colocar o código que está aqui em cima da tela, ou também podem, com o celular, escanear o QR Code e vai abrir para vocês a tela para poder responder, Mentimedia. Por que essa pergunta? Porque, na verdade, ela foi feita por todos os compradores que a gente apresentou o projeto. Hoje nos acompanha o Claudino, da BRK, vi que entrou o Everton, da Equatorial Energia, também para participar. E é importante que a gente veja que não somente estamos fazendo ações para a curva A, senão que também para todas as empresas pequenas e médias que trabalham com essas grandes empresas compradoras. À medida que vocês vão respondendo, vai aparecendo na tela. No final do curso eu vou mandar para vocês tanto a apresentação como os resultados que nós temos aqui, mas eu vou deixar por enquanto a pesquisa aberta para que a gente consiga avaliar quantas empresas temos e qual é o tamanho delas. Já temos 52 participantes, isso é muito bom. Tenho 70 inscritos, pessoas físicas, e 37 empresas acudiram ao chamado. Enquanto vocês respondem, eu vou abrir para a segunda pergunta, para que a gente já comece logo em seguida, mas somente para explicar para vocês que eu sou engenheiro de execução industrial, fundei a Sertras em 2013, hoje a Sertras já tem aproximadamente 80 funcionários, e eu vou mais direto ao assunto, tá? Esse curso ele é bem prático, nosso objetivo principal é que no final dele a gente consiga materializar práticas e divulgação dessas práticas para que a gente possa divulgar para as empresas compradoras. Então, a aula hoje é um pouco mais introdutória para a gente ficar em linha, porém, a gente vai sempre tentar fazer ações práticas. Vamos liberar para vocês ferramentas para que vocês possam trabalhar, vocês podem também aportar com ferramentas de vocês e com
ideias de vocês sobre o assunto, também com casos de sucesso que vocês tenham aí nas suas organizações. Vamos lá, a segunda pergunta, para já começar no assunto. Quando vocês ouvem a sigla ESG, que palavras, na verdade, quais das seguintes palavras, vai estar errada a pergunta, que palavras vem na mente de vocês? Não sei se vocês conseguem colocar em uma ou duas palavras, o que vocês pensam hoje em dia quando escutam ESG nos negócios? Estão conseguindo acessar esse código? Estão, e aparece ambiente, segurança, sustentabilidade, responsabilidade social, construir o bem, gostei dessa definição. Vamos lá. Quando começou o SG, a gente falava muito sobre meio ambiente, mas na verdade SG é aquela junção, né, que fala de meio ambiente, na parte de sustentabilidade, responsabilidade social, e inclusive governança, que nada do que a gente possa fazer sem governança é eficiente. E por isso que nós idealizamos essa jornada com vocês. A ideia foi trabalhar de uma forma mais simples. Quando a Satras começou a jornada ESG em 2022, nós tivemos a ideia de nos aderir ao Pacto Global da ONU, aderimos ao Instituto Ethos, aderimos também a Anshan e a vários frameworks que tem no mercado. Porém, pelo tamanho da nossa empresa, era muita informação, eram muitos encontros, eram muitas informações que tínhamos que entregar, e, portanto, junto com Isabela, Blenda, decidimos sintetizar tudo o que nós vivenciamos nisso, entendemos que, dependendo do tamanho do negócio, tudo isso, além de ser muito útil, é muito importante para as nossas empresas que são menores, e se vocês veem no slide 1, temos a maioria entre pequenas e médias empresas, é muito difícil, porque são muitas exigências que às vezes a gente não dá conta de cumprir se não temos uma equipe específica para isso. Então, para a gente é super importante que a gente consiga viver essa jornada sem ter esse estresse de viver a jornada, porque o ESG é muito mais do que fazer coisas, na verdade a gente tem que trabalhar de acordo com esses princípios. Então, como começou tudo? Criamos no ano passado a autoavaliação ESG, ela é gratuita, estava no site, todo mundo podia responder, a gente recebeu mais de 1.300 respostas, porém somente conseguimos utilizar 700, porque algumas respostas exigiam que vocês subissem evidências e muitas empresas não conseguiram subir as evidências. Baseados nesse relatório, fizemos uma abordagem baseada em temas e fizemos um benchmarking com várias empresas, grande maioria compradores, porém fizemos com o Pacto Global da ONU e com o Instituto Ethos, e criamos um novo formulário para esse ano, que a gente vai aplicar durante a jornada, para que vocês possam ir respondendo e que a gente consiga ver o que mudou de um ano para outro. Quem não respondeu o questionário não tem problema, vai ser a primeira abordagem que vamos ter, mas é um questionário que ele está muito focado, ou está muito associado ao que é o COP do Pacto Global, os indicadores Ethos e alguns outros questionários internacionais. Além dos encontros presenciais, nós vamos ter uma parte do curso é feita na nossa plataforma EAD. Tentamos fazer isso o mais simples possível, na verdade, a ideia não é que vocês fiquem 3, 4 horas por semana fazendo esse curso, criamos alguns tópicos que a gente vai tratar nos encontros online na plataforma EAD, muito simples, e a plataforma apresenta para vocês no final um resumo, ou mais informação com vídeos, livros, para que vocês possam ir aprofundando. A Isabela, que está aqui presente, eu vou parar de apresentar, ela vai apresentar para vocês a plataforma e algumas indicações necessárias. Pode apresentar, Isabela. Boa noite a todos. Sou Isabela, gerente de sustentabilidade da Sertras. Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês a plataforma que vai trabalhar junto
em paralelo com as aulas ao vivo, né? É uma plataforma muito intuitiva. No final da aula de hoje, vocês todos irão receber um e-mail com o passo a passo de como fazer o primeiro acesso, tá? Mas só para vocês conhecerem, essa é a nossa plataforma. A gente utiliza também para cursos internos dos nossos colaboradores. Basicamente, tem algumas informações e o curso que vocês vão acessar é esse. Ele está com valor aqui, mas é só significativo. Vocês receberão um voucher que vai zerar. É só para não ficar aberto, senão a gente perde o controle de quem acessa. Vocês irão clicar aqui no Acesse aqui o curso, preencher com os dados de vocês. Eu peço que preencham assim com cuidado, porque no final, lá em maio, quando acabar, quando for emitir o certificado, vai ser por essas informações aqui. Basicamente, a cada reunião online, a gente vai disponibilizar mais 2 módulos. O primeiro agora são 4, mas são bem simples. O primeiro é um guia do participante, onde vocês terão o cronograma, um passo a passo da plataforma, ela é muito intuitiva, e os outros conteúdos que fazem parte, que estão disponibilizados nessa plataforma, como a respeito das políticas, ESG, e compliance também. Tem algumas avaliações também que são bem simples, vocês têm possibilidade de fazer, tem um tempo, e vai ficar disponível assim que acabar a aula para vocês acessarem. Basicamente, acho que é isso mesmo. O passo a passo com todas as informações a gente envia ainda hoje para vocês. Pode seguir, Rodolfo. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Bom, só destacando que o curso é gratuito. Vocês, dentro do e-mail que a Isabela vai enviar para vocês, tem um voucher que, quando aparece a parte de pagamento, vocês digitam o voucher, eles zeram e vocês continuam com acesso até o final do curso. Nosso cronograma dos encontros online é a cada 2 semanas, iniciando hoje, 6 de março. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os conceitos gerais da ESG, os 3 pilares, a importância para as empresas compradoras, e teremos uma palestra da BRK Ambiental, da área de gestão de fornecedores, para que eles nos contem um pouco como trabalham e o que esperam de nós em matéria de ESG. Finalizando o curso, a gente vai entrar na plataforma do Certras, vamos liberar esses 2 módulos de políticas e de compliance, que vocês podem fazer nessas 2 semanas, porque a cada encontro a gente vai conversar um pouquinho do que a gente viu no módulo anterior e vamos tomar um tema novo. De fato, na aula do 20 de março, a gente vai começar a trabalhar já a matriz de materialidade, onde a gente vai entregar para vocês uma ferramenta. Pode ser em Excel, talvez a gente consiga até lá passar pelo sistema, mas a ideia é que vocês tenham alguma ferramenta para que possam trabalhar com isso. Já tenham confirmada a participação do Pacto Global da ONU, onde eles vão explicar um pouco sobre a iniciativa, o que é feito, o Academy, porque o Pacto Global ele é muito rico em cursos para as empresas que são signatárias, e a gente vai trabalhar, assim, a cada aula, alguma ação. Em cada aula, no final, teremos, inclusive, a palestra de alguma empresa compradora que vai contar para a gente o que eles esperam dos seus fornecedores para os próximos 12 ou 24 meses em matéria de ESG. Alguns deles, nos encontros que eu tenho participado, inclusive verbalizam que é um assunto excludente para alguns processos de concorrência. Mas vamos lá, entremos no tema do curso, porque o tempo é pouco. Vamos falar, então, sobre o que é o ESG. E, para quem não tem experiência em ESG, a E significa meio ambiente. De fato, algumas instituições falam de ASG. Quase todo o material, por exemplo, em espanhol, ele vem com ASG, e significa, é uma sigla que engloba 3 princípios, que são o princípio ambiental, social e de governança. Nós estamos vendo, nos últimos 30, 40 anos, várias revoluções na administração de empresas. Nos anos 90 tivemos as normas ISO, qualidade total, aí que começamos a falar de sustentabilidade em si, mas mais orientado ao foco ambiental. No ano 2000 tivemos a primeira vez que foi mencionado o ESG pelo representante da ONU.
e onde se falou muito de que as empresas precisavam participar desse movimento para conseguir alcançar os objetivos de sustentabilidade e poder alcançar ou poder proteger o planeta do aquecimento global. E, basicamente, na década passada, tivemos uma forte onda de compliance. O compliance, na década passada, ele foi visto muito como órgão 100% fiscalizador, como órgão que procurava erros, procurava fraudes, e isso tem mudado com o tempo. Hoje em dia, a gente fala muito de cultura de compliance, integridade, e aí onde entra o tema de sempre, que é a gestão financeira da empresa e a gestão geral da empresa. Por isso que é importante que a gente consiga integrar esses princípios na nossa estratégia empresarial. Muita gente vai falar, e de fato tenho visto até no LinkedIn, mas isso não serve para nada, meu objetivo é vender, que adianta eu ter tudo isso se ninguém compra? Mas, na verdade, é nossa responsabilidade como pessoas e como empresários colocar isso da forma que nosso desenho de produtos e serviços, que a nossa forma de vender seja sustentável. Não adianta a gente vender e contaminar o planeta, não adianta a gente vender e não respeitar os direitos dos trabalhadores ou discriminar as pessoas no ambiente de trabalho. Então, na verdade, o ESG não são regras, isso é super importante, eles são princípios, porque se fosse uma regra, a regra é clara, ela não deveria ser quebrada, mas dá para sempre fazer exceções às regras. Aqui nós estamos falando muito de princípios, como nós devemos fazer a governança da nossa empresa. Então, por exemplo, no pilar ambiental, por que eu coloquei esses 5 pontos? Outro dia eu estava numa reunião em uma empresa de educação e um dos gerentes falou para mim que eles praticamente não precisavam fazer nada em matéria ambiental porque a empresa era tão pequena que qualquer coisa que fosse feita não impactava em nada. O interessante de tudo é que eles falam da ESG, porém, quando você fala de ações concretas, a empresa é pequena. Nós, como Sertras, já também vivemos isso. De fato, em uma reunião do Pacto Global da ONU, onde eu estava no grupo Impacto pelo Clima, de Câmbio Climático, Isabela fez para a gente a medição de pegada de carbono e tudo isso, e o pessoal fala de toneladas de carbono, toneladas de resíduos, e a gente não tem quase nada efetivamente. Então, eu estava quase desistindo do movimento quando alguém me falou, mas você poderia fazer com os fornecedores uma medição de pegada de carbono entre todos os teus fornecedores. E, efetivamente, se nós fizermos entre todos, vamos conseguir ter uma pegada melhor e, seja como for, nós somos empresas fornecedoras de grandes empresas, então, efetivamente, o que nós fazemos importa. Então, o que a gente decidiu naquele momento? Fazer o que realmente poderíamos agregar valor e que fosse uma ação permanente, não fazer só campanhas por fazer. Então, por exemplo, em matéria de gestão de resíduos, o que nós fizemos? Desde o início da Sertras em 2013, a gente já tinha essa política de não usar mais papel. A homologação de fornecedores, não sei quem é da época, mas vocês tinham que juntar um monte de documentos, tirar xerox, colocar no envelope, mandar por correio, chegava na empresa, a gente tinha que separar, organizar e guardar em um monte de arquivadores. De fato, na empresa que eu trabalhava antes, a gente tinha, não lembro, mais de 100 arquivadores com pastas numeradas por código com todos os documentos dos fornecedores. A gente, naquela época, começou a reduzir a quantidade de papel. De fato, muitas vezes, quando eram regiões mais remotas, nós íamos com um scanner rápido de alta velocidade para ajudar os fornecedores as empresas fornecedoras a escanear os seus documentos. Hoje em dia, a gente já não recebe mais papel. Acho que a gente parou de receber papel em 2017, que não é tanto tempo atrás assim, mas já é uma ação que nós conseguimos fazer. Temos também ações específicas sobre gestão hídrica sustentável. Mas vocês não são uma indústria. Sim, mas temos ações específicas dentro da empresa para economizar água, não desperdiçar água, etc. Mas o que eu tenho visto de mais controverso, ou o que mais as empresas compradoras falam, são a redução de emissões de gases de efeito estufa.
Quando a gente fala disso, todo mundo fala da pegada de carbono e a palavra da moda é crédito de carbono. Para a gente, como empresas menores, os créditos de carbono não impactam tanto, porque a gente pode até entrar no mercado de créditos de carbono como investidores, se for o caso, mas nós não vamos fazer compra-venda de crédito. Não todos, não quero generalizar, mas a grande maioria das pequenas empresas, isso não cabe. Eu lembro que no ano passado, um cliente, uma empresa compradora, pediu para a gente a nossa medição, a gente entregou e eles me perguntaram, mas você certificou isso? Não certifiquei, ou seja, a gente já tem na medição da pegada quase nada, era menos de 1 tonelada, que já foi difícil. E ainda assim, pagar por abrir, por certificar a pegada tão pequena, foi bem complexo. Eu tenho uma pergunta aqui, alguém levantou a mão, Terra 8. Pode falar. Deixa eu abrir o microfone, desculpa. Como faz? Só um minuto, estou tentando. O microfone eu acho que está aberto, você está no mudo. Tem que só tirar do mudo. Se você quiser fazer a pergunta no chat, a gente consegue ler aqui e respondemos, porque está no mudo para a gente, eu não consigo tirar do teu mudo, você tem que tirar de lá. Bom, pessoal, vou deixar, caso consiga colocar a pergunta no chat, eu respondo. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque eu estou aqui falando e alguém mais tem alguma pergunta sobre o que a gente tem que conversar? Eu acredito que eles não estão conseguindo te ouvir. Foi o que subiu uma mensagenzinha aqui. O Terra está conseguindo te ouvir. Não, Claudinho, essa mensagem foi da Marília, da nossa equipe, que está avisando para o Terra 8 que a gente não está conseguindo ouvir. Não, aqui diz que talvez pode ter levantado a mão sem querer também. Bom, mas estou aberto a perguntas. Se vocês quiserem me interromper também, fiquem à vontade, tá bom? Mas retomando, nós temos que ter ações específicas para reduzir gases de efeito estufa, mas não vamos conseguir ter nenhuma ação se a gente não consegue medir. Por exemplo, nós somos usuários muito assíduos do Google, e o Google, faz alguns meses, lançou uma ferramenta que eu achei muito legal, que, baseado no consumo de aplicativos que você tem, ele mesmo entrega quanto é o consumo de energia, de água que você utiliza pelo fato de utilizar os diferentes serviços do Google, já seja o e-mail, o chat ou essa mesma reunião. Hoje eu estava numa reunião na Anshan, e eles comentaram que a cada 1000 prompts se gasta uma quantidade incrível de água, porque os servidores do ChatGPT são esfriados à água e o consumo de água de utilizar inteligência artificial é incrivelmente grande. Então, a gente também tem que olhar esse tipo de coisa. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho consumo, eu não contamino, minha pegada de carbono é quase inexistente, mas não necessariamente, ou seja, nós utilizamos carros, nós utilizamos aviões, em alguns casos trens, ônibus, e esse tipo de coisa é possível medir. O importante é saber o que a gente pode medir sem ter que sofrer por isso, porque tem muitas ações que a gente poderia fazer, mas tampouco é tão factível que a gente contrate uma pessoa hoje para que faça isso e fique o tempo inteiro fazendo isso. A gente não tem nem ferramentas. Conversando ontem, eu estou terminando uma pós-graduação em proteção de dados, e o professor ontem estava comentando sobre as ferramentas de proteção de dados.
E o problema é que o custo, por exemplo, de um OneTrust ou de qualquer outra ferramenta é tão alto que a gente não tem acesso. Então, basicamente, a gente faz proteção de dados em planilhas Excel, não temos ferramentas para esse tipo de coisa, oportunidades de negócios para as empresas associadas à tecnologia, mas a gente, com os gases de efeito estufa, é exatamente a mesma coisa. Tudo está pensado ou para grandes empresas, ou existem algumas ferramentas web que permitem que vocês escrevam algumas coisas, e o objetivo é justamente ajustar a informação para entrar no mercado de carbono. Eficiência energética está totalmente associado à emissão de gases de efeito estufa. O consumo de eletricidade, por muito que seja energia limpa, também gera emissões, e é o que nós podemos fazer quando a empresa é menor. Alguma dúvida sobre o pilar ambiental, sobre o E ou A? Bom, vamos para o pilar social. Quando a gente fala do pilar social, normalmente a gente pensa em relações com a comunidade, mas não é somente isso. As empresas menores, elas começam engajando com o pilar social com algo tão simples como entregar saúde e segurança no trabalho, fazer contratações como a lei manda, pagar benefícios, pagar em dia, entregar o EPI. Isso já é parte do nosso pilar social. De fato, as empresas, os CNPJ, são, por essência, entidades sociais. Nós damos emprego, de nós dependem muitas famílias. Obviamente, é uma troca, nós utilizamos o trabalho, as pessoas se esforçam e tudo, e nós temos que reconhecer isso. Então, nosso pilar social nasce em tudo que é cumprimento de normas trabalhistas, tudo que é diversidade e inclusão dentro da empresa, incluindo, como diz ali, as políticas de recrutamento e seleção. Por quê? Porque, às vezes, a gente, sem perceber, faz algum tipo de discriminação, mas por quê? Porque o normal é que a gente socialize e se reúna com pessoas iguais a nós. Não somente que compartilhem os mesmos valores, mas pessoas que são parecidas conosco. Então, por exemplo, a parte de gênero. Normalmente, isso é uma questão até muito cultural no Brasil, que os homens são homoafetivos. A gente sempre se reúne com outros homens, em geral. Existem exceções à regra. Então, não é estranho que a empresa tenha mais homens quando os líderes são homens. Por quê? Obviamente temos algum tipo de maior afinidade social, e isso são coisas que nós, como profissionais, temos que parar. Ou seja, quando vemos que está existindo uma tendência que não é proposital, nós temos que efetivamente agir, parar e efetivamente incluir mais mulheres, por exemplo, no nosso caso, como na Sertras, incluir mais mulheres tanto na empresa como na liderança da empresa. E tem que ser algo pensado e com procedimento. Nós temos uma supervisora aqui na Sertras, a Juliana, ela é supervisora da área de gestão de terceiros. O depoimento dela sempre é bem marcante, porque aqui a cidade onde a Sertras está, Volta Redonda, é uma cidade praticamente 80% industrial. 80% dos empregos são da CSN, da Saint-Gobain, da ArcelorMittal, da MRS, que são empresas industriais onde predominantemente existem funções que historicamente são conhecidas como masculinas. Ela sempre contava que ela fazia entrevistas de emprego e ela sentia que no final ela não conseguia emprego porque na época não tinha filhos, depois porque tinha um filho pequeno e depois simplesmente pelo fato de ser mulher. São coisas que, às vezes, quando nós vivemos em ambientes inclusivos, a gente até não acredita que possam acontecer, porém acontecem muito, e por isso existem muitos movimentos de igualdade de gênero, para sempre colocar pessoas de ambos os gêneros nas diferentes empresas e sempre tentar equilibrar a liderança. Não adianta a gente dizer que somos uma empresa inclusiva, sendo que no conselho são todos homens, na gerência tem, sei lá, 9 homens e 2 mulheres, e depois todo o resto do pessoal operacional são mulheres, então nós somos inclusivos. Não, ou seja, a liderança também tem que estar composta
por pessoas de ambos os gêneros, justamente para promover a diversidade, e isso é saudável. Eu tenho uma experiência pessoal, quando eu trabalhava no metrô de Santiago, faz muitos anos atrás, éramos 120 homens, e dos quais éramos 5 supervisores, e eu contratei uma supervisora. E vocês não imaginam o impacto que gerou isso. Bom, primeiro, a rejeição de muita gente, sabe? Como é que você vai colocar uma mulher aqui no metrô? Imagina quando tiver que fazer o plantão da noite, o que ela vai fazer, como ela vai se defender, como se o metrô é uma coisa totalmente fechada, é tipo, se alguém faz alguma coisa com ela, é alguém de dentro da empresa, porque o metrô ele é lacrado à noite. Porém, o que gerou? Gerou mais respeito dentro do grupo, o pessoal falava menos palavrão, falava menos bobagem, era mais cordial, então gerou uma grande diferença na forma de como nos relacionávamos dentro do grupo, ou seja, isso com uma mulher. Depois foi contratada uma pessoa que era responsável de saúde e segurança, também mulher, e assim foi aumentando a quantidade de participação feminina. Eu não sei como está hoje em dia, mas quando eu saí, ainda era bem dispar, eram, acho que 90 homens e 20 mulheres, mas você vê que efetivamente é uma coisa que vai crescendo, que vai aumentando. Na Sartras não foi diferente, de fato, a Blenda, ela foi a nossa primeira estagiária na Sartras, ela foi crescendo, e hoje é a nossa gerente geral, ela que lidera e administra toda a operação da empresa, tanto na parte trabalhista interna, como na parte operacional dos serviços que a gente presta. E, de fato, aqui começou a acontecer um efeito um pouco ao contrário. Em algum momento da história das Sartras, começaram a ter muitos mais mulheres que homens. Eu tive que falar, peraí, vamos parar um pouquinho, contratar mais gente, senão eu vou ficar aqui sozinho e, não sei, vocês querem me destituir. Não sei se você quer comentar alguma coisa dessa história, Blenda, do pessoal. Oi, Rodolfo. Você quer comentar algo sobre a tua história nas Sartras? Sobre... Eu tô aqui escutando você falando, entregando já a minha idade, né? Que eu fui estagiária, então eu comecei a minha jornada aqui muito, muito jovem, e não que eu não seja, né? Mas eu comecei a minha jornada aqui muito jovem, e foi um processo de aprendizado, um processo de crescimento enorme, e assim, ter sido formada e conseguir formar outros líderes, né, trazer tanta gente de fora. A gente teve uma época aqui que a gente tinha um número muito grande de pessoas fazendo estágio, então trazer toda essa formação para essas pessoas, isso é uma coisa assim que não tem preço, esse trabalho que a gente faz, esse trabalho que eu desenvolvo hoje, principalmente muito focado para a parte de liderança feminina, né, eu sei que é uma grande missão aí, mas eu estou nesse projeto de liderança feminina, de empoderar outras mulheres, então eu cresci bastante e continuo aí, né, com os meus princípios, os meus valores, trazendo outras pessoas para esse projeto e ajudando toda essa questão de parte social também junto com a Isabela, né, a parte de desenvolvimento das pessoas, né, de educação, e é isso, uma experiência. Pessoal é o mais importante. Eu sempre penso que se nós não temos governança, não conseguimos fazer nem ambiental, nem social. Se eu não consigo ter éticas nos meus negócios, como eu posso garantir que eu vou fazer contratações justas, cumprindo todas as leis? Se eu não consigo ter ética nos negócios, como eu vou garantir que a empresa está crescendo de forma sustentável? A governança, ela vai muito além da ética, obviamente. A governança, ela implica a governança financeira, por exemplo, entender um pouco como nós estamos vendendo, como estamos crescendo com as vendas, implica também governança social, trabalhista, saúde e segurança, e daí para frente a governança em sustentabilidade também tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com criar processos e seguir esses processos e a melhora contínua. Quando às vezes a Sartras tem crescido desde a fundação, mas a gente sempre teve, por exemplo, uma área financeira, que no início, obviamente, era uma única pessoa, hoje acho que são 6 ou 8, não sei, mas por que uma empresa do tamanho de vocês tem uma área financeira? Porque meus clientes compradores, muitos deles aqui presentes, eles exigem que a gente analise vocês no ponto de vista financeiro. Portanto, nada mais justo que eu faça
como empresa, o que eu peço que vocês façam. Muito fornecedor fala, mas eu não estou obrigado a gerar balanço, eu não tenho por que mandar um balanço. Ok, sim, efetivamente, existe a lei, existem as boas práticas e existe o critério do comprador. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu vou comprar R$1 milhão, como eu vou medir o risco financeiro de uma empresa que não gera balanço patrimonial? Não tenho como medir o risco. Então, por norma acadêmica, o risco é alto. Eu estava discutindo isso ontem na pós de proteção de dados, que hoje em dia, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a agência, ela define que empresas de até R$300 mil de faturamento por ano não precisam ter um DPO, e, portanto, sim, DPO é um pouco mais difícil você se adaptar à LGPD. Ok, entendido. Uma empresa que não trata dados comercialmente, e vende até R$300 mil, não ter um DPO não implica tanto risco. Mas, por exemplo, a Sertras, no serviço de gestão de terceiros, nós tratamos dados pessoais, os dados pessoais dos seus trabalhadores. A gente pega CPF, pega RG, pega data de nascimento, dependendo dos requisitos da empresa compradora que está avaliando, pega identidade de gênero, salário das pessoas, tudo isso são dados pessoais, alguns deles são sensíveis, e, portanto, eles têm que ser tratados de acordo com a lei. Vamos supor que a Sertras vendesse menos de R$300 mil por ano. Eu não precisaria ter um DPO. Mas eu estou vendendo um serviço de tratamento, ou seja, é o risco do meu serviço. Por muito que eu não tenha essa obrigação, se eu quero vender isso para uma empresa grande, eu devo cumprir com o máximo da lei. É uma questão de lógica, ou seja, do ponto de vista do comprador. Hoje mesmo a gente passou por uma reunião de gestão de terceiros. Não, porque primeiro vamos avaliar a plataforma, depois vamos olhar a proposta e depois a gente vai fazer para vocês uma análise de LGPD. E eu falei para ela, não seria mais fácil você primeiro analisar o LGPD? Porque se eu não cumpro com os requisitos de vocês, não adianta minha plataforma ser maravilhosa, o preço ser ótimo, porque eu não estou atendendo o requisito. Então você tem que partir ao contrário. Analisa a minha segurança, a minha privacidade, meu tratamento de dados. Aprovado, aí a gente fala de técnico e daí a gente fala de comercial. Mas fazer ao contrário é perder todo o processo, todo o tempo dispensado em você fazer uma análise técnica comercial para depois eu não cumprir com uma regra, um requisito. E ainda era uma empresa estrangeira que tem requisitos além da LGPD, que é a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, isso acontece com todos nós. Então, volto ao balanço patrimonial. Por que a gente pede balanço patrimonial? Para medir risco, impacto. Para vocês, o balanço patrimonial é mais útil, inclusive, que para o comprador. Vocês conseguem ver no seu balanço patrimonial, por exemplo, sua liquidez, o lucro líquido real, conseguem ver a rentabilidade, portanto, com isso vocês conseguem negociar melhor com os compradores ao saber a rentabilidade de vocês quando eles pedem descontos, por exemplo, e vice-versa. Então, entender como estão as finanças da minha empresa, que é parte da governança financeira, é muito importante. E a transparência, e por isso que é o ponto 4 aqui do slide, é também muito importante, ou seja, por que você não quer mostrar teu balanço? Porque o comprador vai saber que a minha empresa está indo mal. Sim, e talvez com o contrato dele, tua empresa passe de ir mal a ir muito bem, mas não adianta você esconder isso, porque a falta de transparência fez com que nós, fornecedores, todos fôssemos prejudicados. Não sei quem lembra que antigamente era muito comum o programa de desenvolvimento de fornecedores. Toda empresa grande tinha isso, que era um programa onde eles investiam, onde eles ajudavam, faziam mentorias. Isso, na minha visão, praticamente desapareceu. Por quê? As empresas estão investindo em startup. Startup tem que ter uma pegada tecnológica, é gente jovem, recém-formada, que tem uma ideia. A empresa vai lá e investe milhões de reais por projetos que às vezes não dão certo, por empresas que não contratam pessoas, é tudo PJ, que não tem nem escritório físico. Mas por que está acontecendo isso? Porque uma empresa é o mesmo conceito que tinha antigamente de contratar gente mais velha. Muita gente pensa que uma empresa que tem muitos anos de mercado, tem muitas manias, que vai ser mais difícil moldar. Então, se a gente investe nessa empresa, a chance que eu tenho de me dar mal é maior. Porém, se eu invisto numa empresa recém-formada, eu consigo moldar a empresa e ajudar essa empresa a crescer corretamente.
E isso se gerou e nos prejudica como fornecedores, porque tivemos falta de transparência. Então, por isso que é tão importante esse processo. E a homologação que vocês fazem com as Certras é parte do processo de transparência, ou seja, vocês mostram para as empresas compradoras tudo o que vocês têm, vocês são fornecedores Platinum, portanto, também mostram as suas finanças, eles conseguem calcular o risco financeiro, e, em troca, vocês deveriam, ou são, na verdade, convidados a processos de concorrência, conseguem negociar melhor, porque vocês conhecem a sua empresa da mesma forma que o comprador está vendo a informação de vocês também estão vendo. Então, isso é super importante que vocês tenham presente. A homologação de fornecedores, ela não é fazer por fazer, ela é justamente para privilegiar a transparência. Por quê? Porque a homologação vai demonstrar a conformidade regulatória de vocês, demonstra se vocês realmente estão cumprindo com as leis. A gente muitas vezes tem reclamações de fornecedor que fala, mas nunca ninguém me pediu CREA. Sim, efetivamente. Por muito que a lei seja absurda, isso não quer dizer que ela não exista. E a gente hoje pegou que o teu KNAI, ou o produto que você fabrica, requer inscrição no CREA. Se não é que nós somos chatos, a política da empresa diz trabalhar com empresas que cumprem com todas as leis. Se existe uma lei que afeta, a gente vai pedir. Agora, podem existir exceções? Claro que podem. A gente o tempo inteiro manda para os clientes, olha, essa empresa mostrou comprovante de isenção de alvará, ou mostrou por que está acontecendo isso, e cada um tem seu critério de aceitar ou não essa exceção. O problema é que muita gente não gosta de assinar embaixo a exceção, mas isso existe. Cumprir com as leis brasileiras não é fácil. Vocês podem, eu sou chileno e posso garantir para vocês que a primeira coisa que me chamou a atenção nos primeiros 10 minutos de empresa aqui no Brasil foi a quantidade de impostos e a segunda, a quantidade de leis, regras, órgãos, instituições, autarquias que a gente tem que atender para poder ser empresa aqui no Brasil. Portanto, numa análise muito pessoal, ser uma empresa regular no Brasil é quase para ganhar um troféu. Porque quando a gente concorre, por exemplo, uma empresa no Chile, eu abro em 24 horas, e lá se pagam normalmente um único imposto, que ainda tem crédito, que é o IVA, e às vezes alguns produtos ou serviços têm 2 ou 3 impostos específicos, e acabou. A gente, de fato, o meu chefe, quando eu trabalhava aqui para uma empresa de fora, ele falava, mas por que você tem 3 pessoas no departamento financeiro? Eu falei, porque aqui é impossível fazer com uma pessoa. Ele fala, mas eu vendo 100 vezes mais do que você na Inglaterra, eu tenho 2 pessoas. Você tem 100 vezes menos leis do que eu também, então é bem complicado isso. Vamos lá, gestão da liderança. Gestão da liderança, a gente tem efetivamente que ter uma estrutura de liderança que seja clara para os nossos clientes, ou seja, não adianta centralizar tudo no dono. Apesar de que a gente vê isso no dia a dia, eu mesmo sou convocado a reuniões com clientes, sou convocado para conversar sobre coisas, eu tenho que falar, olha, para isso eu tenho a Blenda, para isso eu tenho a Vitória, para isso eu tenho a Isabela, a Paloma, que são as minhas gerentes, elas podem decidir, elas têm procuração minha para assinar em certas coisas. Mas por quê? Porque a gente não pode centralizar tudo. Eu, por exemplo, na Certras hoje, eu estou liderando os processos de networking com as instituições ESG, com o Pacto Global, com a Anshan, com a Câmara Americana de Comércio. Por quê? Mas por que a Anshan? Por que a Câmara Americana? Porque além deles terem seus requisitos, hoje em dia, quando vem uma empresa americana querer investigar o mercado brasileiro, vou abrir alguma coisa, ou vou investigar o mercado, o que é o primeiro que ela precisa? Fornecedor. Então, nada mais justo ou nada mais lógico que uma empresa americana que vai para a Câmara Brasil, Estados Unidos e Nova York e fale, olha, eu quero ir no Brasil e investigar o mercado de soja, que já aconteceu. Eu vou precisar de uma empresa que estude quanto custaria abrir a empresa no Brasil e vou precisar de fornecedores de soja, conhecer quais são para entrar em contato para ver como funciona. Que eles entrem, vejam a plataforma da Certras e que vocês sejam divulgados ali. E por quê? Porque vocês têm essa medalha hoje de fornecedores Platinum e no final desse curso vão ter essa medalha também de fornecedores com práticas ESG certificadas. Gestão de riscos corporativos, isso todos nós deveríamos ter, que é o último ponto.
que basicamente a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado e o que pode nos acontecer e nos preparar para o pior. A gente vive numa política de instabilidade, o Brasil, apesar de grande e promissor, ele sempre tem problemas e, portanto, a gente precisa ir medindo esses riscos e tratando esses riscos de forma que minimizemos o impacto para as empresas compradoras. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Pergunta, Blenda. Rodolfo, eu não sei se isso vai ser abordado mais para frente, mas pensando num cenário de médias e falando até de pequenas empresas, algum desses pontos, desses 3 pilares, você considera que seja mais fácil para a gente conseguir fazer mais rápido, para a gente demonstrar que a gente está fazendo? Sim, ótima pergunta, Brenda, obrigado. Efetivamente, o pilar da transparência e da ética é o mais simples, porque nós temos que criar uma cultura interna de ética e transparência. Basicamente, a ética e transparência é um valor que a gente tem que reconhecer, devemos criar uma política e que todos os nossos negócios, as nossas ações sejam associadas à ética. A parte financeira, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, ela é muito terceirizada com contadores. Isso tem pontos positivos e pontos negativos, mas o que é importante? Que o contador efetivamente registre tudo que entra e tudo que sai da empresa para que a gente possa ter uma visão financeira. Muitas empresas de contabilidade fazem isso e, de fato, elas pressionam os seus clientes para que mandem toda a documentação de forma organizada. Hoje em dia, com a tecnologia, isso tem melhorado muito. Antigamente, a gente mandava uma sacola de notas para o contador que ele sofria para isso. Hoje existem software onde você consegue subir a documentação, a informação para que eles possam fazer a contabilidade real. Mas para mim a ordem é ética e transparência, financeiro, liderança, riscos corporativos, porque a conformidade regulatória ela é base de tudo, ou seja, eu não deveria abrir uma empresa se eu não tenho conformidade regulatória, se eu não cumpro com as leis. Então, na verdade, para mim é excludente. Se eu não cumpro com a lei, ter todo o resto não serve para nada. Assim que essa seria como a ordem geral, ou a ordem mais lógica. Vamos lá. E agora, vamos para a parte de compras. E isso aqui é o que a gente tem discutido muito no Pacto Global, especificamente. Eu entrei no Pacto Global, como comentei com vocês, em 2022, fizemos a nossa jornada de adequação de algumas coisas, não tudo. Era muita informação. Maurício, você levantou a mão antes de eu continuar. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem, Maurício. É Márcio. Perdão, Márcio, desculpa, Márcio. Rodolfo, eu estou fazendo uma pós em ESG na Getúlio Vargas, tá? E decidi fazer com vocês também para certificação, porque nós somos fornecedores de empresas e utilizamos o sistema CERTRAS, né? E eu acho isso muito interessante para a empresa. Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa parte de governança, né? Porque a governança, você fala em ter uma empresa ética, uma empresa com princípios, uma empresa com uma contabilidade feita dentro das normas do país, e vimos aí exemplos muito ruins, americanas, etc., onde a própria contabilidade maquiada foi endossada por grandes empresas de consultoria que estariam lá para apontar esses erros, né? Mas eu tenho uma coisa que me leva um pouco a ficar preocupado com toda essa conversa, porque na hora de você oferecer um serviço, né, é preço. Então, você é esmagado no preço, de um lado, e do outro lado você está investindo na empresa, cumprindo com todas as normas, etc. E às vezes você está numa disputa lá por um termo de referência, e você acaba perdendo esse termo de referência para uma empresa que você sabe que não se importa tanto. Então, assim, eu acho que por mais que tenha todo esse ESG e tenha toda essa governança, no final ainda estamos no preço, e não na tecnologia e não na qualidade do serviço. Eu concordo plenamente com você, Márcio. De fato, é uma das minhas batalhas nessas reuniões com grandes empresas, e isso que eu ia contar para vocês. No Pacto Global, eu sou o cara que vai lá para reclamar de tudo. Por quê? Outro dia estávamos numa reunião sobre impacto climático e o pessoal falou, não, porque vamos pedir que os fornecedores meçam pegada de carbono, que apresentem o relatório a cada 2 meses, que não sei o que, estava todo mundo falando, e eu levantei a minha mão e falei,
Tá, mas define fornecedor. Porque fornecedor somos todos nós? Não, porque os fornecedores todos, é toda a cadeia, curva A, tá, perfeito. Então ali estava o CEO da Scania, aí eu falei, bom, mas não é a mesma coisa você comparar uma Scania, que tem 150 anos, fatura milhões de reais, que comparar com Pedro Transportes e Serviços, que, na verdade, se fura o pneu, ele está com um problema. E aí eu falei abertamente o que você acabou de me falar, especialmente quando a gente vai fazer uma concorrência e depois vocês nos socam com preço e não só isso, a gente consegue um melhor preço e quando chega o momento de executar o serviço, somos esmagados com SLA. Ou seja, além de tudo, você tem que fazer as coisas antes. Gera um pouco de impacto, gera desconforto para eles, mas eu me sinto hoje em dia como o cara que está aí para gerar desconforto. De fato, eu acho que esse é o meu papel hoje, o meu valor agregado. Mas o que você falou tem razão, mas isso tem uma tendência à mudança. Desculpa tocar nesse assunto, é porque eu faço essa pergunta, eu estou finalizando a minha pós na Getúlio Vargas, né, agora. E eu fiz para todos os professores, porque até a circularidade, etc., isso requer custo, né? Exatamente. E como é que você vai fazer esse custo? Você vai repassar para os seus clientes esse custo? Porque às vezes são custos elevados. E na hora que você entra numa disputa com uma das grandes empresas, vai muito para o preço, muito para o preço. Então, assim, lógico que tem outros critérios de capacidade técnica de realização do serviço que você está se propondo a fazer, mas ainda puxa muito para o custo, e depois te espremem no custo, e querem desconto, e vão te espremendo, e o que preocupa, você reduz demais a lucratividade da sua empresa e você começa a ter dificuldade para continuar caminhando, entregando um serviço melhor. Então, esse é um círculo vicioso muito ruim. Sim, não, e efetivamente, Márcio, assim, de fato justamente o que eu converso muito com o pessoal, quando a gente fala de treinar a empresa e treinar nos aspectos da ESG, eu sempre falo, se vocês querem falar de cadeia de valor, antes de fazer esse treinamento que a gente está fazendo com vocês têm que treinar compradores e gestores de contrato. Por quê? Porque efetivamente, isso, na minha visão, porque eu trato com muito comprador de muita empresa, isso está mudando. Efetivamente, os compradores profissionais, eles estão considerando critérios muito mais avançados do que somente preço. Importante saber, eles sempre vão pedir desconto. O ponto é de que a gente também não tem que ceder a tudo, porque hoje em dia, muitas grandes empresas está mudando o critério preço, de fato. Por isso que em cada uma das sessões ao vivo a gente vai ter alguns representantes de empresas compradoras para que nos contem as exigências que eles estão começando a ter de áreas de sustentabilidade. Tanto é assim que hoje da BRK vai falar gestão de fornecedores, porém a área de sustentabilidade, gestão de fornecedores, vai falar em dois eventos mais para que eles contem com a visão deles. Mas isso é algo que está mudando e é justamente por isso que estamos nos preparando nesse curso. De fato, você deve ser colega da Isabela. A Isabela também está terminando a pós na FGV em sustentabilidade. Everton, de fato, que acabou de levantar a mão, ele é gerente de compras da Equatorial Energia, ele pode nos falar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Só que tem uma outra questão. Obrigado aí, Rodolfo. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Everton. Muito obrigado pela tua participação hoje. Nada, eu que agradeço o convite. Esse tema é bacana demais, e aí o Márcio ele está coberto de razão, porém o que você falou é totalmente verdadeiro, né? E aqui, pelo lado de compras, eu posso falar isso, né? Como o Rodolfo falou, sou responsável de compras aqui na área no ramo de energia, né, utility. Para quem não conhece o Grupo Equatorial, ele atua nas áreas de distribuição de energia, transmissão, também saneamento, né, temos uma atividade de distribuição e saneamento no Amapá, também temos telecomunicações, enfim, é uma grande utility. E grandes grupos, né, como o Rodolfo também comentou, eles vêm se organizando, né, vêm aderindo também ao Pacto Global, ou participando de outros programas, né, de certificação, ou de governança de ESG. Então, só para comentar um pouco para vocês, né, a Equatorial ela tem uma gerência de governança de ESG, e realmente, isso depende, essa aplicação dentro da cadeia de fornecimento depende muito da atuação
dessa gerência de governança e das gerências, né, de compras ou de suprimentos de cada empresa. E aqui a gente se aproximou, né, a gente já tem algum tempo que vem estruturando e já desde o último semestre utilizando critérios de ESG dentro dos processos de contratação, né, e compras. E isso não quer dizer, né, muita gente diz, né, que ESG acrescenta custos financeiros, né, isso não é a verdade. A gente tem vários exemplos aqui, onde fizemos contratações, tivemos savings, né, ou economias, e o ESG que veio de valor no processo, na contratação ou na compra, ele veio sem nenhum custo adicional. Nós temos processos também onde colocamos fatores de ponderação em que consideramos, né, ESG. Vou citar aqui uma contratação, né, de fornecimento de equipamentos para a nossa atividade no Amapá. Lá no Amapá, a gente tem, além do saneamento, também a distribuição de energia. Acho que todo mundo conhece a realidade do Amapá no Brasil, né? E nós, né, da Equatorial, como uma empresa, se não a maior, uma das maiores presentes no Amapá, e sabendo do nosso papel social, a gente considera muito questão da economia local, do desenvolvimento social local dentro dos nossos processos. Então, eu tive um processo para lá, em que eu acordei com o presidente, né, da distribuidora lá, que se eu tivesse uma diferença de preços dentro de uma margem, se eu não me engano, naquele processo foi de 6% a 7%, a gente fez um estudo, aquela margem, ela era uma margem que permitiria uma competitividade de empresas do mercado local. Ele tem uma situação logística que é bastante complicada e que, né, naturalmente, influencia nos preços de quem está lá dentro. Então, a gente entendendo toda essa situação, esse cenário, o que a gente fez? Obviamente, a gente tinha que considerar competidores de fora, mas com essa margem, né, eu admitiria um preço maior, até 6% ou 7%. E aí, a gente fez negociações, né, e aí, não é somente por conta dessa situação, mas eu, Everton, como responsável de compras e sabendo até onde nós devemos ir nessas negociações, e a negociação que eu busco, ela é justa, não é uma negociação que eu vou sangrar fornecedor. A gente tem métodos de estudar, né, o que o Rodolfo está falando, não somente pelo ESG, mas nós temos mecanismos de avaliar fornecedores de mercado, saber ver perfeitamente condições econômicas, né, capacidade produtiva. Então, tudo isso a gente leva em conta. Então, não são negociações agressivas, são negociações justas, e nessa situação a gente conseguiu ficar ali dentro daquela margem e adjudicar, contratar fornecedores do mercado local para esse fornecimento. Era um fornecimento de volume bastante relevante, a gente está falando de milhões aí, e que ficou dentro do mercado local. Então, isso é só um exemplo, né? Eu comentei aqui alguns pontos, né? Obviamente, dentro de sustentabilidade social, de diversidade, tudo isso são fatores que a gente considera, né? Se a sua empresa ela já vem praticando, por exemplo, né, o Rodolfo comentou aí, né, do quadro feminino na liderança da empresa, ou até mesmo dentro do quadro total da empresa, se ela já pratica isso, né, naturalmente ela já traz esse valor com ela. E ela não adicionou nenhum valor, nenhum custo ao teu processo, né, ao teu processo fabril, ao custo do teu produto. Então é um valor que veio natural e que não influenciaria na sua competitividade num certame, num bid. Então, só para não tomar muito tempo de vocês, Rodolfo, eu me coloco à disposição para poder conversar, ter um fórum com fornecedores também, comentar sobre casos, sobre como a gente aplica, né, cada um dos pilares, né, das ODS nos nossos processos, né, desmistificar essa questão de que ESG é custo adicional, não é. Em alguns casos, a gente abriu mão de saving, a gente teve um saving, abre mão de saving, devolvendo dinheiro para o fornecedor, para a gente implantar, então, né, uma ação que era necessária para aquele fornecimento, né? Então,
fico aí aberto, acho que deu para poder contextualizar um pouquinho, mas, Márcio, você está coberto de razão, é um caminho, e na minha concepção, inevitavelmente, ele vai ser percorrido, e quem estiver preparado antes vai estar na frente. E obrigado, Everton, pelo depoimento. O Everton, nós vamos conversar assim, porque eu forneço automação para saneamento básico. Bacana aí, que bacana, olha aí que legal. Sensacional. Já fiquei feliz, não somente de poder contribuir aí, de conhecer mais um possível fornecedor aí. Top. Não, isso é super importante, mas, Márcio, na verdade, de fato, o objetivo desse curso é justamente porque eu acompanho, Isabela me conta sobre o curso que ela faz na FGV também, e efetivamente, como hoje em dia, nas formações e tudo, dá a entender de que a gente tem que investir para. E o que eu estou tentando fazer, especialmente com empresas pequenas, eu não estou falando de empresa grande aqui, para mim, empresa grande tem que investir mesmo. Mas nós temos que fazer o que realmente somos capazes de fazer. E mostrar o que somos capazes. De fato, nós, como Certas, nós abraçamos 4 ODSs. Igualdade de gênero, de fato, a Blenda lidera, aqui na Certas, o Elas lideram do Pacto Global. O impacto pelo clima, o câmbio climático, porque a gente pode fazer ações internas de gestão de resíduos, redução. Transparência, que tem tudo a ver com o nosso negócio. E o desenvolvimento social, por quê? Porque, efetivamente, desde que nós abrimos a empresa, nós viemos do Rio de Janeiro para Volta Redonda, nós pagamos salários acima de mercado, benefícios diferenciados que fazem uma diferença. Ah, mas por que você não entrou muito pela água? Porque eu não tenho nada para fazer ali hoje. Quando eu tiver, obviamente eu vou fazer, mas eu não posso inventar ações para dizer que eu sou SG. Isso é a importância desse curso, que eu não quis comentar no princípio, mas o importante para a gente é mostrar o que a gente realmente faz, o que realmente pode fazer, e não fazer esse greenwashing que está vendo por aí. Ah, somos uma empresa SG. Tá, o que você faz? Eu tenho 2 mulheres na liderança. Sim, de 20. Tá. Ah, eu tenho um programa de recolhimento de latinhas e reciclar latinhas. Sim, mas você faz isso uma vez por ano para aparecer, tirar foto e depois nunca mais reciclar nada. Então, é justamente isso o que a gente está tentando fazer aqui, ou seja, mostrar para vocês que dá para ser uma empresa sustentável com o que a gente consegue fazer. E obviamente queremos crescer, queremos modificar e tudo isso, mas a gente também tem que aprender a lidar com compras e com os compradores, porque o Everton, o Claudino não é de compras, eles são de fornecedores, vocês vão ouvir ele hoje, mas são compradores que eles são compradores profissionais. O problema é quando a gente lida com aquele comprador amador que chegou de outra área aí, aparecido, e quer fazer saving. Eu, como Certas, isso aqui é um depoimento pessoal. Eu aprendi a parar de dar descontos fortes e aprendi a parar de dar serviço de graça, porque toda vez que eu fiz isso, me dei mal. E eu tenho um caso polêmico, eu fiquei 2 anos negociando com uma empresa, fiz 2 pilotos gratuitos e na semana passada chegou, não, vocês não foram selecionados. E o investimento que a gente fez para tudo isso foi gigante. E são coisas que já não são aceitáveis. Não é de graça, não vou te isentar de pagamento, o que eu vou te dar é o meu melhor possível. Você quer ações ESG? São essas as que eu tenho. Ah, mas você só mede a pegada de carbono, não tem ações específicas de reciclagem, tudo isso? Não, hoje eu não tenho. Por quê? Porque eu não vou inventar um processo para te atender. E isso é como a missão. E por isso que eu tentei reunir vocês e vou fazer mais turmas durante o ano, porque o que eu quero, na verdade, é voz. Eu quero justamente a pergunta que você acabou de colocar, Márcio, de falar isso abertamente. De fato, não sei se vocês me seguem no LinkedIn, mas eu comecei anteontem com a primeira enquete de vocês, compradores, dão feedback para o fornecedor de quem ganhou a concorrência? Porque todo mundo verbalmente falava que sim, agora eu estou vendo que está ganhando que não dão. Depois eu vou colocar outras enquetes ali, eu gostaria muito dos comentários de vocês, porque, por exemplo, eu de 10 concorrências que eu perco, 1 me dá feedback. E quando já me aconteceu de eu ligar para a empresa e ela falar, dá seus pulos, se vira aí, você tem que saber quem ganhou. É como, cara, custa dizer para saber contra quem eu estou concorrendo, porque não é a mesma coisa eu perder para o Serasa, que é 100 vezes maior do que eu, do que perder para um concorrente do mesmo tamanho, um pouco maior. Eu consigo analisar, melhorar e talvez oferecer um serviço melhor ou uma proposta melhor da próxima vez. Mas essa é questão de transparência que a gente está vendo. Mas obrigado pela pergunta, Márcio.
Pessoal, eu vou compartilhar com vocês no grupo de WhatsApp todos os contatos e e-mails de todo mundo, se vocês autorizarem. De fato, o que eu vou pedir, se vocês não querem que eu compartilhe o e-mail, nos falem quem não quer, para que a gente não compartilhe, mas eu sempre parto da premissa que a ideia desse grupo é justamente que a gente troque ideias, faça networking. Obrigado, Everton, por se disponibilizar a falar com os fornecedores, porque é isso que a gente precisa, na verdade. A gente sempre precisa contato e conversar com isso. Eu vi aqui alguns comentários no chat, e efetivamente a desculpa de compliance é muito comum, mas depois eu vou mostrar para vocês, quando finalizar a enquete daqui a 2 dias, a maioria do pessoal que fala é por falta de tempo. Na verdade, o compliance é a desculpa, porque o que tem de errado falar quem ganhou? Se não estamos pedindo preço, não estamos pedindo a proposta técnica, não estamos pedindo saber só quem. Por quê? Porque, volto a insistir, não sei, se eu sou uma construtora pequena e vou concorrer com a Passarelli, que é uma mega empresa, o normal é que eles ganhem, dependendo do tipo de concorrência, ou seja, é normal, e a gente tem que tentar avançar com isso e lidar com isso, mas eu às vezes quero saber quem é que está ganhando. Normalmente, para mim, essa é a minha visão pessoal, é falta de tempo mesmo. O comprador, a gente imagina que ele está com um processo por dia, na verdade são 40 processos por dia. Às vezes ele muda de uma compra de um produto X para uma compra de um produto Y e vai faltando tempo, então a gente deveria perguntar. E de fato, muita gente respondeu na enquete que eles só respondem para quem pergunta. E se não perguntam, não responde, não mandam um aviso de quem ganhou. Mas vamos lá, pessoal, vou continuar em benefício do tempo, mas está indo muito bem. Assim como nós temos requisitos como fornecedores, os compradores eles também estão começando a ter requisitos. Como o Everton falou, a área de SG já está falando com compra, já está falando com gestão de contratos, já está falando com compliance, porque a ideia é que compliance não sejam fiscalizadores, eles sejam facilitador, que se crie cultura de transparência. E, de fato, o que vocês comentaram com o assunto de compliance é que é ser transparente e comunicar vencedores e perdedores para ver o que está acontecendo. Mas as exigências, por exemplo, para as empresas que estão na Bolsa, que não são muitas no Brasil, mas são as maiores, a CVM já tem exigências fortes, e, de fato, a B3 tem o índice EASY, o índice de sustentabilidade empresarial. Ele tem muitos anos, mas hoje em dia ele está ganhando mais força, porque ele precisa ter um percentual de alcance para que existam alguns benefícios extras de cotação das ações. Eu vou responder uma pergunta que chegou aqui do Tarso. Essa falta de tempo não seria sinal de que o colaborador de compras não esteja em seu limite operacional a ponto de diminuir tais retornos? Ou, quem sabe, não realizar práticas de transparência? O SG não entraria nisso? Entra. De fato, um dos profissionais mais estressados que eu conheço nas empresas é o profissional de compras. Dependendo da estrutura da empresa, ele faz 1000 coisas, e é um sinal. E efetivamente o SG, ele, na parte social, ele deveria entrar nesse tipo de situação. Assim que pode ser que as respostas para isso são muitas, e tem gente que na verdade fala que falta de tempo e é falta de vontade. Antigamente existia uma espécie de boa prática de não comentar com as empresas quem ganhou, para evitar possíveis colúdios e possíveis combinados entre os fornecedores. Então, ainda existem coisas que estão mudando, mas eu tenho visto de fato que isso muda muito. Tem empresas que estão colocando, dar o feedback nas regras, mas eu acho que ainda temos um longo caminho, Tarso, para chegar nesse nível de transparência no processo de compras. Na teoria, os sistemas de procurement deveriam resolver esse problema, mas eles ainda também são bem complexos. E sim, é quase um tabu, Thaís, porque é complicado. De fato, eu sempre falo, quando eu faço homologação nas Sertras, isso é muito engraçado. Quando vendo o nosso serviço, ele fala, mas por que o fornecedor mandaria para você e não para mim? Eu falo sempre para eles, porque o fornecedor vira meu cliente. Na verdade, é típico que me mandam um documento, 10 segundos depois está me incomodando, falando, você já revisou o documento? Você já revisou o documento? Já revisou o documento? Sendo que quando ele manda o documento do comprador, ele nem pergunta, porque a gente como que trata o comprador com muito carinho, com muita tato, e portanto a gente não pressiona.
não pressiona esse tipo de ação. Eu acho que a gente, em conjunto, consegue pressionar. As redes sociais nos dão essa possibilidade, os eventos nos dão essa possibilidade. Hoje, a maioria dos eventos de compra, de fato, vai ter, agora em abril, a Maratona do Supply Chain, que é um encontro de empresas compradoras da Live University. Eles falam de tudo, compras, logística, porque é supply chain especificamente o que eles tratam, mas de todas as sessões que eles têm, que são muitas, grande parte das palestras são ESG, responsabilidade social, transparência. Então, eu sempre falo que nós, como fornecedores, deveríamos participar, mas não indo para lá para vender. Eu, como Sertras, por muitos anos fui patrocinador, de fato nós somos patrocinadores, mas a gente ia com o intuito de vender. Hoje a gente vai com o intuito de conversar, gerar networking e tratar esses temas que são tabu. Hoje, por exemplo, a gente vai com uma equipe, acho que de 5 pessoas nesse evento, que vai ser em abril, e são todos pessoais nossos da operação. Então, qual é o objetivo? Conversar com o pessoal, perguntar o que acha, pegar informação sobre ESG, sobre compliance, especificamente de compliance, porque isso também nunca saiu de... Pegar tendências, o que os compradores estão procurando. Por quê? Porque é a forma da gente entregar serviço tanto para vocês, tanto para eles. O evento ele é em São Paulo. Depois eu vou postar para vocês no grupo do LinkedIn os dados do evento, para que vocês conheçam. Durante o ano tem vários eventos de compras, eu recomendo sempre alguns deles para que vocês possam participar. Inclusive são todos pagos, tá? Tem que mandar alguém, o investimento eu não sei quanto é desse evento, mas são importantes que a gente consiga divulgar e estar presente como fornecedores, porque os compradores vão nesses eventos para fazer networking entre eles. Então, se você está indo nesse evento para tentar vender alguma coisa, eu recomendo que você não pode ir. Você tem que ir lá para aprender e entender como o comprador vê o fornecedor, como o comprador vê o fornecimento. Marília, você tem uma pergunta, levantou a mão. Na verdade, eu só vou passar a mensagem que já tem bastante informação sobre o evento e até o cupom de desconto que a Sertras fornece nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, além do post que o Rodolfo mencionou que vai fazer também. Então, acho que já estão curiosos no nosso Instagram, Sertrasfor, já tem bastante informação. Muito obrigado, Marília, você tem toda a razão. No Instagram Sertrasfor ou no LinkedIn, que é na página da Sertra no LinkedIn, a gente sempre posta também essa informação sobre o evento e tem um cupom de desconto, como são os patrocinadores, eles permitem que a gente faça um desconto para os nossos clientes. Bom, o LinkedIn está fora do ar, parece. Mas vamos lá, gente. Então, retomando um pouquinho sobre as exigências em compras, já existem exigências que as grandes empresas estão tendo, especialmente as que estão na Bolsa no Brasil, e recentemente algumas normas internacionais foram criadas que poderiam afetar os exportadores. Normalmente quem exporta são grandes empresas e dentro das normas estão analisar a cadeia de valor, analisar os fornecedores e demonstrar que eles trabalham com uma cadeia de valor sustentável. Isso pode, inclusive, afetar os aranceis na exportação, ou no caso, na importação pela União Europeia. Então, por isso que eu acho, na minha visão, que essa jornada vai acontecer o mesmo que aconteceu com o compliance no ano 2014. Em 2014 eu tive essa mesma ideia de fazer esse tipo de encontro, porém para falar de compliance, falar de transparência, e de repente, do nada, nos pegou a máquina e começamos a receber um monte de exigência, um monte de formulário, um monte de coisa, e a gente não estava preparado. Então, agora eu gostaria que a gente consiga se preparar para a força do ESG, que afeta as grandes empresas e afeta os fornecedores também. E Usuda, pode falar. Oi, boa noite. Eu trabalho numa empresa de construção civil, sou diretora, a parte de ESG está na minha área, e eu queria só citar um exemplo. Nós assinamos recentemente um contrato com uma empresa chinesa para a construção de um parque eólico na Paraíba, e na semana passada nós fomos convidados para estar lá, e foi o dia inteiro numa imersão ESG. E o que eu achei muito interessante, que eles chamaram as 4 empresas que estão com projetos nesse parque, ou seja, nós somos concorrentes, inclusive,
né? Em vários empreendimentos, essas empresas concorrem conosco para que naquele momento estivéssemos fazendo uma parceria com todos os temas relacionados a ESG, sendo exigência deles, do cliente. E é de tão importância que foram chamados diretores, esteve presente o diretor do Brasil, e em vídeo entrou o diretor da empresa chinesa, o diretor abrindo a todo esses trabalhos para ressaltar e reiterar a importância do tema para essa empresa. Poxa, obrigado pelo depoimento, porque isso são como as coisas que a gente precisa ir se adiantando, porque efetivamente em algum momento vai acontecer e em algum momento a gente pode ficar fora por conta de não saber divulgar, porque na verdade o nosso erro normalmente está em divulgação. Vocês sabem qual é o principal erro na homologação de fornecedores das empresas fornecedoras? A descrição dos produtos e serviços. Eu sempre falo para a minha equipe, quando vocês fazem sua homologação, eu falo para eles, coloquem no e-mail, e de fato eles colocam, escrevam o que vocês vendem da forma como alguém encontraria vocês. Eu tenho um caso de uma empresa que ela vende serviços de tecnologia e ela colocou serviços de treinamento empresarial, que é o KENAI. A gente colocou para vocês uma área de descrição livre do produto e serviço que vocês vendem, e a grande maioria das empresas não escreve diretamente como encontrar. Com SG é a mesma coisa, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem alguma ação SG, faz alguma coisa, obviamente sempre tem exceções, mas eu tenho certeza que ninguém aqui quer contaminar os rios, quer aumentar a temperatura global, quer tratar o mar dos funcionários. O problema é que a gente muito deficiente em mostrar o que nós fazemos. E esse é o meu objetivo com esse curso e com vocês, que vocês mostrem essas experiências e que a gente consiga divulgar em conjunto tudo o que nós fazemos. Assim que, muito obrigado, Yusra, pelo depoimento. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre Pacto Global durante a nossa jornada, a gente vai falar também sobre outras instituições que nos ajudam a trabalhar. A Sartras realmente é um signatário do Pacto Global e nós decidimos atuar muito forte junto com o Pacto e ter sido uma experiência muito positiva para a gente, mas o importante é que a gente faça ações e que continue seguindo certos princípios. Nós decidimos seguir os princípios do Pacto Global, abraçamos 4 das 17 ODS e vamos abraçar muitos mais na medida que possamos, e o importante é que vocês possam avançar também. Mas, pessoal, no seguinte bloco, eu vou deixar vocês com o Claudino Pedreira. Ele é coordenador de gestão de fornecedores na BRK Ambiental, ele trabalha com a Sartras já há alguns anos, né, Claudino, 2019, e a ideia é que ele efetivamente conte, mesma coisa como o Everton, mas ele conte a sua visão do ESG para a BRK. Assim que, Claudino, a palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Claudino, estou aqui na BRK Ambiental, estou responsável por uma área que a gente chama Gestão de Relacionamento com Fornecedor, e ela está dentro da diretoria de suprimentos, né? Eu vou tentar resumir aqui, quanto tempo mais ou menos eu tenho, Rodolfo? Você tem 40 minutos. Isso tudo? Ixi, Isso eu não sei tudo. se eu tenho um assunto para esse tempo todo, não, mas vamos lá. Então, vamos lá. A BRK é uma empresa que está alocada no ramo de saneamento, né? Então, a gente faz tratamento de água, tratamento e distribuição de água e tratamento e destinação de esgoto, né? Então, a gente trata e distribui a água para aproximadamente 16 milhões de pessoas, um pouco mais, né? Estamos em 3 estados brasileiros, tratamos mais de 100 municípios, né? E também tratamos o esgoto e fazemos a destinação correta, né? Nesse sentido, a BRK, ela meio que ela já nasceu com o DNA, com ESG no seu DNA, né? Então, não tem como a gente não falar de ESG em uma empresa que está no ramo ambiental, né? Então, o nosso pilar mais forte, ele é de fato ambiental, porém, nós não deixamos de
dedicar uma força nos demais pilares, né, que é o pilar de governança e o pilar social. Aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada iniciativa que a BRK tem como companhia, e depois eu vou falar um pouco do que nós da área de suprimentos temos como iniciativa com suprimentos, né, e alinhados às diretrizes da companhia como um todo, né. Então, quando se fala em ESG, né, então a gente como BRK, nós hoje, complementando aí também até, ilustrando o que o Rodolfo falou, eles atendem 4 pilares, né, 4 ODS, na verdade, de 17, a Certas atende 4. Nós trabalhamos 10 pilares, então, assim, a gente é uma grande empresa e não trabalhamos todos os pilares, né, a gente tenta dar um direcionamento para o que de fato a gente consegue atuar, para que a gente também não dedique esforços desnecessários, né. Então, falando das iniciativas da BRK, eu vou falar um pouquinho, começar um pouquinho aí com relação a essa parte de governança, né? A gente trabalha muito forte com a área de compliance LGPD, então a gente tem um combo de normas e políticas muito fortes, né? Vocês podem conhecer algumas delas aí nos nossos portais. A gente também trabalha com a Certas, eu vou chegar lá quando eu falar das iniciativas de suprimentos, né? Então, a gente tem um combo muito forte aí com relação à governança, então a gente tem normas, tem políticas, em todos os sentidos, né? Política de combate à corrupção, a trabalho escravo, né? Temos normas relacionadas a processos, a governança de fato. A gente trabalha hoje com os principais sistemas de mercado que trazem também uma governança e transparência, né, nesse sentido. Temos política de ética e de combate à corrupção. Temos também um programa, né? Temos canal de denúncia. Tudo isso está relacionado à governança. Vocês podem ter acesso aí aos nossos portais. Depois eu compartilho o link, né? Eu vou compartilhar também o nosso relatório, esse nosso último relatório ESG. Nossos últimos relatórios ESG são 5, né? Que já publicamos. E aí, falando de governança, é isso. A gente tem esse combo de políticas que é exigido, temos transparência, está tudo divulgado, tanto nos nossos portais, a gente tem os nossos portais relacionados a fornecedores que são linkados com os nossos portais BRK, então a gente tem diversas portas de acesso para que nossos fornecedores, para que os nossos terceiros, para que os nossos funcionários tenham acesso a isso, né? Entrando um pouco no pilar de meio ambiente, aí é onde está mais, assim, o nosso DNA, né? Então, nós captamos água, a gente trata a água, isso aí já vai permear um pouco também pelo social, porque a gente está promovendo o bem-estar da sociedade, né? Levando água de qualidade para as pessoas. Nós estamos engajados com a questão de mudanças climáticas, né? A gente tem uma meta de net zero, então a gente controla a emissão de carbono, a gente trabalha a eficiência energética, a gente trabalha com a segurança hídrica e a gestão de perdas, né? Então a gente tem que garantir que a gente distribui uma boa água e que a gente destina uma água minimamente de forma, assim, o menos poluente possível, né? E a gente trabalha muito a gestão de perda na distribuição, né? Existe um dado que diz que 60%, 70% da água que é distribuída, ela é desperdiçada. Então, a gente hoje tem uma frente muito forte com relação à gestão de perda, né? Então, trabalhamos a nossa parte comercial e de equipamentos, né, de hidrometria, por exemplo, que a gente mede isso, a gente tem equipamentos de ultrassom que identificam vazamentos mesmo sem quebrar as ruas, né, as calçadas, enfim. Então, tudo isso está muito atrelado a esse pilar, né, ambiental do ESG. Tecnologias, né, envolvidas aí, que também garantem muito isso. A gente tem compromissos legais com relação aos nossos contratos de concessão, né, então a gente tem cláusulas relacionadas a tempo,
cláusulas relacionadas a promover o bem-estar da população que circunda, né, as regiões onde a gente está fornecendo. Tem cláusulas que nos trazem responsabilidade ambiental. Então, tudo isso está dentro daí das diretrizes, dos pilares ESG, e a gente não tem como não atender, né? Resíduos, então, para os tratamentos de esgoto, a gente gera lodo, né? A gente tem muita... a água, o esgoto tratado, ele tem que ter uma destinação correta. Os produtos químicos que são transportados para esses tratamentos, ele tem que estar rastreado. Então, assim, a gente tem uma gama infinita, assim, de ações que a gente tem que ter, que não tem como não estar atrelados ao ESG, né? Temos preocupação com biodiversidade, enfim, tudo amarradinho aí nas nossas normas, diretrizes e políticas. Depois, na próxima parte, né, que eu vou falar das iniciativas de suprimentos, a gente faz o link dos projetos com os pilares aí a nível global, né? Então, falando de sociedade, do pilar de sociedade, a gente tem gestão de talentos. Nós tivemos recentemente um programa para mulheres negras em cargos de liderança, né? A gente trabalha essa parte de equidade de gênero também. O que mais? A gente tem toda essa parte de acessibilidade, tanto no escritório quanto no prédio que a gente está instalado, né? Então, temos também essa parte de PCDs, a gente tem um quadro bastante efetivo aí de PCDs, e por aí vai, né? Falando de pessoas. Diversidade e inclusão, na verdade a gente não trabalha com cotas, mas a gente tem algumas metas, né, que buscam trazer um percentual mais inclusivo, seja de negros, sejam no nicho LGBT, que ia mais, né, e a gente também tem incentivos internos. Então a gente tem um caso interessante, que a gente tem um colega trans, ele é um homem trans, né, e ele fez ele está fazendo a transição, a empresa ajudou ele a fazer a mudança de nome social. Então tem alguns casos nesse sentido, né. Tudo isso, gente, assim, complementando um pouco do que foi dito, a gente precisa ter um patrocinador, né, então isso tem que estar incorporado na autogestão, porque, como também já foi dito em falas anteriores, isso muitas vezes ele traz um custo, né, para a empresa, e esse custo dele tem que estar mapeado, ele tem que estar entendido, e usando até o exemplo do nosso colega, assim, eu posso ter uma margem de tolerância para eu contratar pelo maior preço, desde que eu atenda algumas exigências de acordo com o que está pactuado na companhia, né? A gente está também caminhando bastante nesse sentido, até de escrever diretrizes para isso, né? E aí, dando sequência, eu vou falar um pouco das iniciativas de suprimentos que estão atreladas ao ESG, e também muito em linha com as diretrizes da companhia, né? Em parceria com a Certras hoje, a nossa área específica, eu estou na gerência chamada Gerência de Planejamento e Performance dentro de suprimentos, e nós temos mais duas gerências, que são as de contratação de serviços e compras de materiais, né? Então, nós temos 3 gerências, eu estou na gerência de gestão de planejamento e performance, e na coordenação de gestão de relacionamento com o fornecedor. Então, a minha coordenação é que faz a gestão de todo do contrato da Certras e dos processos que nós temos com a Certras. Então, falando especialmente aqui da nossa área, nós trabalhamos com homologação documental, né? Então, dentro dessa etapa, nós temos aí como é que a gente permeia o ESG? Os nossos fornecedores devem estar devidamente documentados perante os órgãos federais, estaduais, municipais. Eles devem ter todas as licenças, né, para poder fornecer aquele tipo de serviço ou produto.
E aí eu estou repassando também um pouco da responsabilidade para os nossos fornecedores diretos, né? Então, eles têm que estar ok, e eu com todas as minhas políticas, todos os meus conceitos, eu tenho que seguir, eu tenho que estender isso para os meus fornecedores, né? A gente tem também um segundo projeto que ele é complementar ao processo de homologação, que é o processo de due diligence, que está atrelado aí ao pilar da governança, né? Gente, vocês podem perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido também, fiquem à vontade para falar, né? Então, falando de due diligence, ele complementa o processo de homologação, então nós temos critérios para os fornecedores que são ou não são elegíveis, então tem casos que tem fornecedores que são obrigatórios, então nele a gente avalia riscos reputacionais relacionados à ética e compliance, né? Então temos para esse processo e essa ramificação, nós temos ferramentas que nos ajudam com as análises, né? Nos trazem resultados mais facilmente aí analisáveis, nos quais a gente traz o resultado de risco, por exemplo, né? Se o fornecedor tem um risco alto, baixo ou médio de compliance, e isso faz parte aí da nossa atividade, né? Então, a homologação e due diligence é um processo para o nascimento e inclusão do fornecedor no nosso RP. Então, ele é feito antes que o fornecedor ele seja incluído no RP. Então, está aí toda a importância do que o Rodolfo falou anteriormente. Tem que estar ok com relação ao documento, tem que estar com as licenças em dia, e essa é a importância. Uma empresa do nosso porte que prega todas essas diretrizes, a gente não pode contratar um fornecedor que não está regular perante a lei, minimamente perante a lei, tá? A gente trabalha também com a gestão de documentação de terceiros para os contratos de serviços com mão de obra. Isso aí a gente vai para o pilar social, né? Então, se eu contrato fornecedores que não recolhem o FGTS, o INSS dos seus funcionários, eu não estou de acordo com o meu pilar social, né? Então, eu tenho que trabalhar com fornecedores que minimamente cumpram as exigências legais com relação aos seus colaboradores, né? Que é pagar o salário em dia, pagar as horas extras em dia, fazer toda a parte de recolhimento de INSS, FGTS, rescisão devida. Então, a Certras hoje, ela nos ajuda a avaliar de forma mais técnica, né? Toda essa parte e nos apoia no sentido de que, esse fornecedor não está ok, ele não está pagando, e aí cabe a nós tomarmos as ações cabíveis relacionadas aos contratos, né? Um terceiro ou quarto, né, projeto, que na verdade a gente considera a homologação e due diligence um processo único, né? A gente tem a parte de avaliação de desempenho e performance dos fornecedores. Então, depois de contratado, nós trabalhamos hoje com uma plataforma também da Certras, né? E a gente avalia a performance dos nossos fornecedores, né? Alguém mandou aqui a Marília, a gestão de terceiros é um baita exemplo de preocupação social. De fato, a gente hoje tem uma preocupação hoje, a gente hoje não tem um processo que é padrão, devido ao nosso tamanho, tá? Então, algumas regionais, elas têm equipe local, mas elas fazem a gestão de documentação de terceiros, e algumas regionais que têm uma dificuldade maior de mão de obra qualificada, elas utilizam o serviço terceirizado, que no caso é a Certras que está aqui, né? Mas o processo, ele é semelhante, pode ter alguma divergênciazinha em função de ser feito por equipes distintas, mas assim, o processo, quando a gente fala em caixinhas, ele segue o mesmo fluxo, né? Sim, tá. Tudo bem, Carlos, eu compartilho, tá? Então, ele segue o mesmo fluxo, ele segue as mesmas diretrizes, seja feito pela equipe BRK, seja feito pela equipe da Certras, né? Então, avaliamos o desempenho dos fornecedores, onde a gente atribui notas para eles. Essas notas, dependendo se ele atinge uma nota mínima, obrigatoriamente nós BRK temos que desenvolver um plano de ação para esses fornecedores, para que eles possam se desenvolver e melhorar naqueles pontos que eles necessitam algum tipo de desenvolvimento.
E aí, casos extremos, né, que aqui ainda não aconteceu, podendo chegar ao encerramento de contrato, por exemplo, de acordo com a recorrência de má entrega, de acidentes, enfim, dos critérios que a gente adota. Dentro desse critério, dessa etapa de avaliação de desempenho, nós também avaliamos social, governança e ambiental, né, de acordo com os escopos de fornecimento, né? Então, alguns são aplicáveis ambiental, outros não são, então a gente tem critérios, e esses critérios são distribuídos dentro dos questionários de acordo com os escopos de fornecimento. Além disso, isso tudo, né, só recapitulando, são iniciativas de suprimentos para garantir a qualidade dos nossos fornecedores, seja em documentos, seja em prestação de serviço, né? A parte técnica não é avaliada por nós, de fato ela é avaliada no momento da cotação pelos compradores, né, que faz essa parte de avaliação técnica, de acordo com os termos de referência, mas a gente faz toda essa parte anterior ao contrato, no caso de gestão de terceiros, durante a decorrência e avaliação, né, durante a decorrência aí do contrato até o seu final. Em paralelo, a Brenda quer falar? Oi, Claudina, não sei se você vai falar, mas tem uma iniciativa muito legal de vocês, acaba que a gente faz junto, mas também é um olhar de vocês muito preocupado para as regiões onde os fornecedores estão localizados, que é o mapa de trabalho escravo. Não sei se você ia comentar sobre isso. Agorinha, estava na sequência bom. aqui, você leu o pensamento. A gente faz também, na verdade, assim, hoje, o que eu brinco que a Certas é minha equipe, né? A gente tem uma parceria muito forte, e o que eu não consigo internalizar, eles nos ajudam, né? Então, assim, a gente tem um monitoramento de trabalho escravo, então a Certas, ela tem acesso à base de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, e ela cruza a nossa base, no caso, a base Certas, né? E aí, voltado para nós, ele pega os fornecedores BRK, então ele faz um cruzamento disso, e ele aponta qual daqueles CNPJs estão presentes na lista de trabalho escravo. No nosso caso, a gente não teve ocorrência de CNPJ de fornecedor presente na lista de trabalho escravo. Porém, a gente tem outros CNPJs no mesmo domicílio que os fornecedores estão. E aí, o que a gente faz? A gente envia, esse monitoramento ele é trimestral, então a cada trimestre que a gente identifica fornecedores na lista ou fornecedores domiciliados nos mesmos locais dos nossos fornecedores, a gente envia um alerta, ó, fiquem atentos que nós identificamos fornecedores da sua região que constam na lista de trabalho escravo, e assim, nós, BRK, nós não podemos admitir que vocês, nossos fornecedores, contratem fornecedores, né, que estejam presentes nessa lista, tá? Você quer falar, Márcio? Fica à vontade. Boa noite, Claudino, tudo bem contigo? Opa, tudo bem. Isso é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu, às vezes, eu presto serviços para a BRK, tá? Em vários lugares, em vários estados, nós temos operações com vocês hoje acontecendo. E, às vezes, eu terceirizo, contrato terceiros, né? E é uma preocupação muito grande que eu tenho com esse ponto, porque, às vezes, você não identifica isso de primeira, né? Eles apresentam a documentação, apresentam tudo, e o pior é que se acontece alguma coisa num terceiro, um quarteirizado, isso vai refletir para a BRK, né? Isso é um problema muito sério. Sim. E como é que vocês fazem? Você estava explicando agora, mas como é que vocês fazem para ter essa proteção legal e uma proteção também de imagem, né? Porque isso hoje queima a imagem de uma forma que se leva anos para recuperar, né? Essa é a nossa preocupação inicial. Graças a Deus a gente não teve ocorrência, então a gente, primeiramente, só o fato de ter um CNPJ no município que a sua empresa está alocada, eu já te aviso. Então, é a forma que a gente tem de se cobrir, ó, eu monitoro e eu avisei. Beleza. Vamos supor que exista uma ocorrência. Então, assim, a gente traz para dentro. Então, a gente aciona o que a gente chama de comitê, vamos dizer assim, comitê de crise, né? A gente traz para um comitê para avaliação. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, cada caso é um caso, é analisado individualmente, mas assim, ó, primeiro passo, bloqueia lá o Márcio. Vamos bloquear o Márcio, vamos pedir esclarecimento. Então, o que acontece? Márcio, a gente identificou tal, você contrata, contrato. Você sabia? Não.
Então, assim, beleza, tudo bem, você não sabe. A gente está te falando, a gente identificou, tal. O que você vai fazer? Plano de ação. Então a gente vai cobrar de você um plano de ação. Ó, não, eu não quero mais esse terceiro aqui. Aí cabe a você tomar uma ação e tirar ele do seu fluxo também, tá? Então, assim, cada caso é um caso, eu tô te dando um exemplo, mas não é a decisão que cabe a nós, ela é submetida a um comitê, aí a gente entra com suprimentos, compliance, né, jurídico, e por aí vai, para a gente avaliar a gravidade e tal, e aí aumenta-se o rigor das pesquisas, de repente até aciona o cara direto e pede os esclarecimentos, e por aí vai, tá? Então, cada caso é um caso, graças a Deus não aconteceu ainda, mas a gente tem essa questão da estrutura do comitê que a gente aciona sempre que precisa. Porque com a velocidade da internet, hoje, todo esse Sim. trabalho é muito mais lento do que a internet. Então, Sim. a hora que você termina toda essa de chamar as empresas para falar, você já tem milhões e milhões de pessoas influenciadas por isso, né? BRK contrata trabalho. Sim. A gente vai tentar comprovar com as ações que a gente faz. A velocidade, infelizmente, você está 100% com razão. Às vezes a gente, humanamente, aí, a gente não consegue acompanhar, né? Mas é isso, a gente aciona um comitê e aí vai tomando as ações pontualmente. Os fornecedores de vocês têm que ter algum tipo, porque nós assinamos vários documentos, compliances e etc. E nós temos que também nos comprometer a não ter trabalho escravo nas nossas empresas, né? Isso. Mas quando é um terceirizado, como é que vocês fazem para estender isso? Então, é isso que eu ia chegar. A gente está começando a trabalhar agora, a Certas também vai nos ajudar nisso, inclusive essa jornada é para isso também. A gente tem que começar a conscientizar a cadeia de valor. Então, assim, é um primeiro passo. Hoje a gente está conversando aqui. Em algum momento vocês vão fazer isso com a sua cadeia de fornecimento, porque é um pedido nosso. Ó, a BRK, tal, eu não posso te contratar se você tiver, e aí isso vai passando na cadeia. E aí vocês têm que ficar atentos também com seus fornecedores. E aí isso agora é trabalho de formiguinha que requer a recorrência e a insistência, né? Isso aí a gente não tem para onde correr. De fato, eu queria fazer um adendo, Claudino, de que... Márcio. Para o Márcio, de que, por exemplo, a gente criou aquele portal, não sei se vocês já viram, fornecedores.certas.com, que vocês procuram para o produto e serviço, etc. A ideia é que vocês mesmos, quando querem contratar empresas, procurem na base de fornecedores homologados, porque aí vocês já têm fornecedores que vocês sabem que estão sendo monitorados, que estão em dia, porque a gente tem sistema, se aparecer alguma coisa, a gente tira a pessoa, obviamente a gente entra em contato com o fornecedor para pedir esclarecimentos. A gente já teve casos, por exemplo, que a empresa caiu no 6 e a gente ligou para o fornecedor e era um erro, a pessoa que digitou a empresa era um homônimo de... Então, isso é outra coisa que é bacana da BRK, quando a BRK faz um bloqueio, o bloqueio normalmente é para novas concorrências, primeiro esclarece, não bloqueio de pagamento, não bloqueio duro, é um bloqueio, eu não vou te convidar para nova concorrência, mas eu entro em contato com você e vou resolvendo. O que são critérios, né? É perguntar para a BRK se eles indicam terceiros na região, que eles já trabalham, etc., para que nós possamos contratar. Mas eu vou começar a usar esse portal das Certas também, Rodolfo. Obrigado. A questão da indicação é complicada porque a gente direciona, né? E aí, se a gente preza pela questão de igualdade na hora da concorrência, se eu indico, tem uma tendência, né? Então, a gente evita indicar, mas assim, dependendo da situação, se for o caso, a gente consulta os terceiros também, tá? Não, entendi. Essa indicação são empresas que já trabalharam com vocês, que já tiveram dentro das plantas, que você já conhece. Então, é assim que nós procuramos atender, entendeu? Para não correr esse risco, porque quando fala trabalho escravo, é o análogo à escravidão. Exatamente. Então, não é aquele escravo de chibata, é um detalhe, um ponto ali que o Ministério Público identifica, mas quando a notícia vem é trabalho escravo, né? Então, é muito pesado. Isso. É verdade. A gente, às vezes, a gente chama até de análogo à escravidão, né? Uhum. Tá, aí vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho antes de ver aqui o pessoal da saga. Eles mandaram uma pergunta aqui, tá, Rodolfo? Sim, eu respondi aqui a pergunta. Fica tranquilo. Tá, maravilha. Você está gerenciando aqui. Aí, o que acontece?
a gente, em sequência, a gente faz uma pesquisa de autodeclaração ESG. Por quê? Como iniciativa de suprimentos, a gente começou a monitorar quem de vocês já tem iniciativas, para que a gente possa fazer papos como esse, né? Inclusive, eu quero aí agradecer a Rodolfo, era um projeto que a gente gostaria de fazer, e a Certras, ela desenvolveu toda essa jornada, e a gente está surfando na onda. O Rodolfo pediu a nossa parceria aí de outros clientes para poder apoiar aí na questão da validação do conteúdo e tal, se estava aderente ao que a gente precisa, enfim, e a gente em conjunto fez isso, e a gente está surfando na onda da jornada ESG da Certras, o que vai agregar também para as nossas iniciativas ESG na nossa cadeia de fornecimento, tá? Paralelo a isso, a gente tem a pesquisa de declaração, que também acontece no decorrer do ano, né? Então vocês vão lá, respondem um questionário, é importante que vocês respondam, porque a gente vai avaliar o grau de maturidade de vocês fornecedores com relação aos pilares ESG, né? E trabalhar isso com vocês. O papel é desenvolver, dar dicas, enfim, né? Recentemente, no final do ano passado, nós desenvolvemos um programa chamado BRK Parceiros. A gente tem bastante notícia na internet, vocês podem também só digitar BRK Parceiros. Foi um projeto voltado para pequenos fornecedores regionais, né? Então, o Carlos fez uma pergunta, né? O que temos que fazer para atender outras unidades BRK, digo, em outros estados fora do Maranhão? Você tem que ter capacidade e logística para isso, e vencer os processos de concorrência. Então, como você já conhece no Maranhão, o ideal é que você se disponibilize aí para os compradores, informe que você tem capacidade de atender a demais regiões, e eles vão passar a te convidar para os processos, e aí você vai fazer o processo normalmente, sendo premiado, né, sendo vencedor com relação à capacidade técnica e preço, certamente você vai fornecer. Nós vamos organizar, de fato, com a Certras estamos planejando algumas rodadas de negócios online, onde a gente quer selecionar compradores de diferentes empresas, mas selecionadores por categoria, não sei, empresas de transporte, empresas de todo tipo de empresa, e fazer esse mesmo esquema da jornada, porém um pitch panel para que vocês consigam se apresentar, conheçam os compradores e que eles também expliquem quais são os requisitos para fornecer para as empresas. A ideia disso é depois gerar um e-book para poder avançar isso. Empresas de automação também, assim que não fiquem tranquilos, mas ainda está em projeto porque precisamos entender primeiro o que os compradores têm mais de urgente para a gente começar a fazer, mas temos várias iniciativas para ajudar nesse conceito. Sim, aí eu prometo não me estender muito, deixar aí uns minutinhos para o Rodolfo fazer o encerramento, e é só para concluir, o BRK Parceiros é um programa voltado a pequenos fornecedores regionais, né, pequenos e médios, né, é o foco aqui da pesquisa, inclusive, né, Rodolfo? Exatamente. Para fomento e incentivo à economia local. Então, assim, a BRK precisa deixar os recursos investidos no local de atuação dela. Então, assim, o CNPJ é da localidade da BRK, você vai ser convidado com a burocracia menor, porém, sabendo que, vencendo a concorrência, você tem que estar aderente ao nosso processo de homologação, do diligence, etc., né? Então, aí vocês vão participar, vocês vão ser convidados, a gente estimula os compradores a convidar, vocês fazem um pré-cadastro, enfim, a gente avalia. O BRK Parceiros, ele tem alguns braços, né, vamos dizer assim, um deles é o que está acontecendo aqui hoje, né, a gente tem uma frente semelhante junto ao Sebrae, né, que é a jornada ESG do Sebrae, a gente está caminhando para parcerias de créditos. Então, assim, fornecedores que têm iniciativas ESG, as instituições financeiras têm um interesse maior de promover crédito para elas, né? Então, a gente está desenvolvendo toda essa parte de treinamento e desenvolvimento para que vocês consigam crédito, caso precisem, né? Mais facilitado junto às instituições financeiras. E a gente está caminhando para o que a gente chama aí de compras verdes, né? Então, a gente hoje não pode direcionar e nem
priorizar, mas a gente pode ter critérios de desempate, por exemplo, né, de um processo de concorrência, com a margem de tolerância, como foi dito, para premiar os fornecedores que tiverem iniciativa, né, e tudo isso vai contribuir com os 3 pilares, ambiental, social e de governança, em linha com as diretrizes da companhia, né? Então, frente a tudo isso que eu falei, nós temos diretoria específica de sustentabilidade, diretoria específica de compliance. Claro que a gente tem um porte grande, né? Eu sei que para os menores não é tão factível, mas a gente pode caminhar para isso de alguma forma, ou centralizar numa gerência só, enfim, e aí é a questão aí das aulas, e aí o Rodolfo vai passar bem aí para vocês nas próximas etapas, né? E aí eu queria encerrar agradecendo, Rodolfo, pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição, se vocês quiserem, eu disponibilizei meu contato, se vocês por acaso não conseguirem, o Rodolfo pode compartilhar a Blenda, a gente está disponível para os benchmarkings que vocês precisarem, e agradecer e dizer que a gente está à disposição. Muito obrigado, Claudino. Muito obrigado, Claudino. Parabéns pela iniciativa. Foi uma excelente explicação. E, pessoal, sempre estamos à disposição, tá? Se apesar de que a gente é chato no processo de homologação, que pede um monte de documento e tudo, a gente sempre está disposto a ajudar vocês em como conseguir o documento, inclusive na solicitação de sessão, que às vezes não é visto abertamente, mas a gente incomoda o Claudino o dia inteiro com coisas que às vezes é um requisito de outra área e que a gente concorda com vocês que não necessariamente é um requisito. Obviamente não para tudo se pode abrir exceções, mas a gente tenta, nós somos parceiros. 2 coisas para encerrar. O resumo de hoje, lembre-se que temos, a Isabela vai mandar, não acredito que hoje já não, mas até amanhã de manhã o acesso para vocês na plataforma do Certras, e nosso próximo encontro online, que vai ser dia 20 de março, onde falaremos um pouco da jornada e também sobre, vai ser a palestra do Pacto Global da ONU. O que eu quero pedir para vocês são 2 coisas. A primeira é se podemos tirar uma foto, se vocês podem abrir as câmeras um pouquinho, 1 minuto para que a Marília tire uma foto para redes sociais, porque obviamente a gente precisa apresentar e precisa divulgar as ações que estamos fazendo. E a segunda é que nos sigam nas redes sociais, comentem. Se vocês têm alguma pergunta difícil que não querem fazer diretamente para os compradores, podem fazer para mim, que eu publicito e coloco aí nome XX, ou eu pergunto. Eu tenho muito contato hoje em dia, como eu já não estou na gestão das Certras, agora é a Blenda, eu consigo falar mais com os compradores e plantear esses tipos de incômodo ou desconforto que vocês podem chegar a ter com respeito a algum processo. Inclusive, nosso canal de denúncias no portal das Certras, ele também existe para denunciarem coisas que vocês veem irregulares e que vocês talvez não querem fazer nos portais dos compradores ou de outra forma, vocês podem usar nosso portal, ele pode ser anônimo e tudo, temos um diretor de compliance que ele trata todas as denúncias, assim que, pessoal, fiquem à vontade, nosso trabalho, além de homologar vocês e dizer para as empresas compradoras que vocês estão homologados e, portanto, são idôneos e íntegros, é investigar o mercado, ver o que vocês têm, aprender de vocês, o que podemos fazer para melhorar esse relacionamento entre vocês com os compradores e agora com o portal fornecedores.certas.com para que vocês se relacionem entre si. Eu sei que alguns somos concorrentes, mas às vezes a gente precisa de um do outro para continuar crescendo, tá bom? Então vamos lá, Marília, você faz a foto. Eu vou parar de falar aqui para nos despedir. Gente, vou pedir então um sorrisinho. Quem tá sem câmera não tem problema. Não, arrumar o cabelo. Isso aí, felizmente somos muitos, então nem todos vão aparecer no print, eu gosto sempre de esclarecer isso, mas não precisa tentar, né? Então vamos lá. Mais uma. Foi, muito obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Até mais, obrigado até por tudo. Próxima. Até a Obrigado próxima. a todos, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal.